segunda parte. Então, continuando, agora a gente vai ver como que foram as primeiras organizações religiosas da Terra, né? A origem da religião, toda essa aula, a gente está no livro A Caminho da Luz, foi retirado de lá, um livro fantástico, a gente vai colocar a imagem dele aqui em cima, psicografia de Chico, de autoria de Emmanuel. É um livro muito bom, então vale a pena ler. Então, segundo o Caminho da Luz, fala que as primeiras manifestações religiosas aqui no planeta Terra foram oriundas do Oriente. Mas que ao longo de toda a existência planetária, Jesus ele sempre enviou mensageiros para passar e para auxiliar os povos a evoluírem mais rapidamente. E só que o homem primitivo, ele acreditava, pela ausência da escrita, todo o ensinamento que era ministrado de forma oral. Ou seja, a pessoa me contava, eu aprendia e aí passava para os meus filhos passavam para os netos e aí ia um ensinamento, uma transmissão oral de um ensinamento. Consequentemente, todas essas tradições religiosas eram sempre transmitidas de forma oral. Até que veio a escrita, que essa escrita fez com que houvesse, que na verdade não era a escrita propriamente dita, inicialmente eram as artes gráficas. E essas artes gráficas foi inserida por espíritos que vieram de Capela, que eram espíritos mais adiantados e que vieram reencarnar, foram exilados, reencarnaram aqui na Terra. E eles colaboraram justamente com os povos primitivos que aqui existiam, que eram, no livro fala os terrícolas. Então, os espíritos que avançaram e evoluíram através da evolução dos primatas, conforme a lei de Darwin. Então, esses espíritos já moravam aqui, mas eles tinham essa primitividade em relação à religião, e que foi muito auxiliada, inclusive, por esses espíritos de Capela, que deram esse empurrão, trazendo as primeiras noções das artes rupestres, aqueles desenhos de cavernas e tudo, foram justamente trazidos por esses espíritos que aqui reencarnaram para auxiliar no progresso também dos povos que aqui já existiam. Tem um livro chamado Os Exilados de Capela, é de Edgar Armond. É um livro bastante interessante, vale muito a leitura, a capinha dele tá aí. E o que ele esclarece? Vamos contar a história do começo. Segundo o livro, nos mapas zodiacais, tem uma grande estrela na constelação de Cocheiro. Aqui vai ter um slide que a gente vai mostrar toda a constelação de Cocheiro. Então, essa constelação de Cocheiro tem uma grande estrela que é, pelos astrônomos, chamada de Cabra ou Capela. É a partir desse sistema, dessa constelação de Cocheiro, dessa estrela chamada Cabra e Capela, eles estavam passando por um processo de transição planetária. Então, do mesmo jeito que estamos agora passando por um momento de transição de planeta de provas e expiações, estamos passando para mundo de regeneração, esse sistema de Capela, né, que a gente não fala nem planeta, esse sistema também estava passando por esse processo de transição. E nem todos os espíritos acompanharam o processo de evolução desse planeta. Consequentemente, se eles não estavam aptos a reencarnarem nesse planeta, porque uma vez que o planeta evolui, o magnetismo dele também é modificado e, consequentemente, mesmo que a pessoa queira se manter encarnada, ela é inviabilizada pela questão energética, pela questão do magnetismo. Esses espíritos, eles já não podiam reencarnar em Capela devido a essa discrepância
do nível energético deles com o planeta. Igual quando a gente tem uma escola que a gente passa de ano e fica sempre alguns alunos repetentes. Então esses eram os repetentes de Capela. O que fazer? Transmigrar esses espíritos para um planeta mais atrasado, que eles poderiam reencarnar nesse planeta e auxiliariam em muito esses povos primitivos, esses povos que tinham um conhecimento intelecto-moral muito inferior a eles. Para eles, esse exílio daria uma sensação de punição, mas não foi. A gente sabe que Deus não é punitivo. Independente do nível do planeta, o Deus não muda. Então, Deus não é punitivo, mas nós estamos imersos na lei de ação e reação. Então, como esses espíritos eles estavam recalcitrantes no mal, eles não conseguiram adiantar e estarem no nível desse orbe, então eles foram transmigrados para cá. Ao virem para o sistema para o planeta Terra, eles tiveram uma reunião com o próprio Jesus. Haroldo Dutra, em uma das palestras dele, ele fala isso claramente. E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel também fala que esses espíritos tiveram contato com Jesus, que prometeu que se eles passassem por esse período de degredo aqui na Terra, auxiliando esses povos, seria um momento também de expurgar o mal que eles fizeram, uma reparação do mal que eles fizeram, e tão logo eles cumprissem essa etapa, eles poderiam retornar ao orbe de origem, ao sistema de Capela. E esses espíritos, eles vieram para cá, tá? Formaram as raças adâmicas, que em conjunção com os povos terrícolas, que eram aqueles que vieram aqueles espíritos primitivos que evoluíram aqui a partir da evolução dos primatas, esses terrícolas, juntando os terrícolas e as raças adâmicas, formavam os povos aqui da Terra. Quais foram esses povos? Esses povos que vieram de Capela, eles formaram principalmente 4 grandes grupos ao virem para cá. Esses grupos eles foram formados a partir das características gerais que eles tinham e as afinidades que eles tinham desde o orbe de Capela para cá. Tanto as afinidades religiosas, intelecto-morais e características próprias desse grupo. Então formaram 4 grandes grupos aqui na Terra: os egípcios, os hindus, os arianos e os hebreus. Os egípcios, a gente não precisa nem falar, né? As pirâmides estão lá para a gente lembrar que passou um povo muito diferente que até hoje a gente não compreende. É o povo egípcio. Os hindus, a gente vai falar claramente de cada um. Os hindus, que foi o maior grupo que aqui esteve, e os arianos, que formou a família indo-europeia, a partir deles que surgiram os latinos, os celtas, os germanos, os eslavos, e os hebreus, que formou o povo de Israel. Estas civilizações antigas possuíam mais fé e intuição divina acerca da promessa do Cristo, do regresso à pátria-mãe. Essa crença era a força motora de todas as realizações. Ou seja, Jesus prometeu que eles poderiam retornar para o orbe assim que eles cumprissem essa etapa aqui na Terra. E muitos regressaram já, tá? E isso foi a promessa e foi o que os deu força e fé para cumprirem todo o processo do degredo. Vamos falar de um por um. Primeiro, os egípcios. Os egípcios, a característica dos egípcios era a prática do bem e o culto da verdade. Eram os que menos débitos tinham em relação à justiça divina. Eles tinham uma lembrança muito viva das existências pregressas, das existências anteriores. Tinham uma saudade do céu, tanto que essa saudade em relação ao espiritual, ao céu, ao seu orbe, foi a base de toda a sua organização religiosa aqui na Terra. Muita gente
gente acredita que os egípcios eram politeístas, mas não eram. Os egípcios eram monoteístas. Só que quando para cá eles vieram, eles se misturaram com esse povo terrícola e que não tinha essa compreensão da religiosa que eles tinham. Então eles permitiam que a grande massa fosse politeísta, porque eles percebiam que eles não tinham um entendimento que os egípcios vindos de Capela já tinham. Então eles reservaram esse conhecimento monoteísta só para os iniciados. Então os iniciados egípcios eram totalmente monoteístas e permitiam que o restante do povo, pela dificuldade própria deles, fosse politeísta. A própria Grécia, através da mitologia grega, ela pegou toda a base da mitologia grega, foi na verdade ensinamentos provenientes dos povos egípcios, do grande povo egípcio politeísta, não daqueles iniciados, tá? Eles tinham um culto altamente desenvolvido, um culto da morte, tanto que o processo de morte desses espíritos, o culto era recheado de rituais, de magnetismo, e esse magnetismo fez inclusive com que tivesse que é chamado tipo o mistério de Lord Carnarvon. Só dá um Google, Lord Carnarvon, vocês vão ver o nomezinho dele aqui, vocês vão entender. Eles descobriram a tumba de Tutankhamon e todos que entraram nessa tumba, logo que ela foi descoberta, eles acabaram tendo mortes muito rápidas e mortes misteriosas, que no livro A Caminho da Luz deixa muito claro que esse processo de morte é porque aquelas tumbas eram recheadas de muito magnetismo. E ao adentrarem, eles absorveram esse magnetismo e todos vieram a óbito em pouco tempo. No Google dá esclarecido tudo. Os egípcios, eles também acreditavam na possibilidade da metempsicose. A metempsicose é a capacidade, a crença de que você pode reencarnar no corpo de animal. A ideia da metempsicose é justamente porque os egípcios, eles tinham essa noção de que eles reencarnaram num corpo muito mais grosseiro do que o corpo que eles tinham no orbe de Capela. Então essa sensação de voltarem para um corpo tão grosseiro, para eles é como se eles estivessem reencarnando em animais, que foi a base da metempsicose. Eles tinham plena consciência da comunicação com os espíritos, eles tinham plena ciência da pluralidade dos mundos habitados, da pluralidade das existências corporais, a existência do próprio perispírito, desse corpo semimaterial. Eles tinham um conhecimento muito superior ao que nós temos hoje em relação ao magnetismo. E tinham uma ansiedade enorme para o retorno da pátria-mãe, ao orbe de Capela. Tanto que a grande maioria, todo o povo egípcio, né, retornou à pátria espiritual. E deixaram aqui como uma lembrança as pirâmides, que nada mais são do que uma mensagem de um povo muito mais evoluído que por aqui esteve e que deixou as pirâmides como se fosse um livro do passado, que até hoje a gente tenta compreender, a gente tenta entender o que são essas pirâmides, né? Então os egípcios, eles traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava e conheciam a inoportunidade dessas grandes revelações espirituais naquela fase, porque os povos que estavam aqui, eles não tinham essa compreensão. Agora a gente vai falar sobre os hindus. A organização hindu foram os primeiros, foi a grande massa, na verdade foi a maior parte dos degradados, foi a organização hindu. Foram também os primeiros exilados, foi a organização hindu. E foram os primeiros também que formaram uma sociedade organizada.
Eles foram as primeiras vozes da filosofia e da religião aqui na Terra, tanto que até a base do materialismo foram eles que deram, através das escolas dos Charvakas. A partir do povo hindu, que eram almas crentes, extremamente resignadas, com uma religiosidade que até hoje quem vai na Índia fica impressionado com a psicosfera religiosa desse povo. Eles tinham um elevado, e tem um elevado grau de desenvolvimento das ciências do espírito. O próprio Jesus encaminhou para a Índia e para todo o Oriente vários emissários como Vyasa, Krishna, Buda, para auxiliar esses povos. Mas esse povo, eles traziam de Capela uma dificuldade, que foi um dos motivos do degredo: um orgulho. Um orgulho tão grande, que foi o motivo do degredo aqui para a Terra. Que ele, mesmo tendo toda essa religiosidade, todo esse conhecimento de reencarnação que o povo hindu tem, o orgulho, ele acabou jogando por terra vários valores que eles possuíam. E esse orgulho tão grande que ele acabou se materializando na própria estrutura social do povo hindu. Ou seja, a formação das castas. Para o povo hindu, eles separaram muito bem o que eram aqueles que vieram de Capela do terrícola ou aborígene. Ou seja, eles tiveram uma dificuldade de aceitar a interação deles, vindos de Capela, com os terrícolas daqui. E essa impossibilidade, essa dificuldade de absorver esse povo, de interagir com esse povo, por conta do orgulho que eles já traziam, fez com que eles discriminassem esse povo através do regime das castas. Ou seja, os rajás eram os hindus provenientes de Capela e os párias, os aborígenes, ou seja, os terrícolas. Então, o desenvolvimento das castas nada mais foi do que resultado de um processo extremamente discriminatório com os povos terrícolas que aqui habitavam no planeta Terra. Então, a ponto da sociedade ser toda dividida em regime de castas. Regimes de castas que, mudando de geração para geração, aquele povo que é pária, ele vai ser pária de geração a geração. Ele não tem condição de mudar para outra raça, para outra casta. De tamanho a segregação social do povo hindu, entendeu? Que vai em contraponto com o nível de religiosidade, de reencarnação que eles acreditam, né? O tamanho do preconceito deles. E do povo hindu, teve um grupo que não tinha essa veia toda religiosa que o povo hindu tinha. E eram espíritos, vamos dizer assim, irresignados. Que o povo hindu foi aquele povo que ele acreditava e tinha uma resignação muito grande em relação ao degredo. E uma vontade muito grande também de retorno. E dentro desse grupo, teve um grupo que eram os menos irresignados, o que menos tinham vínculos religiosos. E esse grupo acabou se desgarrando dessa organização hindu e formou um outro povo. Migrou para a região da Pérsia e acabou formando os arianos, a civilização ariana, que da Pérsia ela começou a migrar por toda a região da Europa e formou a família indo-europeia. E formou a raça branca, tá? Esses espíritos eram os espíritos mais revoltados e os espíritos mais enrijecidos.
mas eles tinham um caráter muito livre e um caráter muito insubmisso. Eles tinham uma revolta muito grande com o degredo. De todos os povos, eram os povos mais revoltados. Tem um livro fantástico de Maria Modesto Cravo que fala sobre os dragões. E aí, em determinado trecho do livro, ela fala muito desses espíritos arianos e a dificuldade de relacionamento deles com a próxima civilização que eu vou falar, que são os hebreus, né? O povo judeu. Então, que isso já vem desde Capela, a dificuldade de relacionamento dos arianos com os judeus. E então vale a pena a leitura, Os Dragões. Mas voltando, a civilização, esses arianos, eles tinham essa revolta muito grande, uma revolta muito grande com Jesus, e isso também fazia com que eles tivessem uma menos aceitação com a parte religiosa. Então, de todos os grupos, era o povo menos religioso. E a revolta deles foi tamanha que, se eles perderam o paraíso de lá e foram mandados para cá, o objetivo deles era criar um paraíso aqui na Terra, sem a participação de Jesus. A formação desse povo é datado de mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo, apesar que só se tem registro de 4.000 anos antes de Cristo. Por quê? Os registros históricos antigamente eram baseados sempre em tradições religiosas. Então, a tradição religiosa passada de forma oral, de família para família, de geração para geração, fazia com que isso desenvolvesse processos de tradição, de rituais, e isso deixava marcas numa civilização. Como esse grupo era o grupo menos religioso, era o grupo que menos era afeito à parte religiosa, eles não deixaram marcas, registros históricos, pela ausência da própria religiosidade, que era o motivo de ter esses registros históricos. Por isso que ele só tem esse vestígio de 4.000 anos antes de Cristo, quando na verdade eles estavam há 10.000 anos antes de Cristo. Então, é um povo nada resignado, nada humilde, mas que ao longo de várias reencarnações, eles acabaram desenvolvendo e se dobrando à religiosidade. Lembrando que a lei de adoração está dentro de cada um de nós. Então, por mais revoltados que sejamos, essa consciência de que há um Deus supremo, um Deus superior, ele é inato. Então, a partir de várias encarnações, esse próprio povo foi aprimorando a parte religiosa. E aí surgiram os celtas, com o culto à natureza, surgiram os germanos com o culto ao fogo. A gente vai perceber que o culto deles e a religiosidade deles, baseada em comparação com os outros povos, era uma religiosidade ainda muito infantil. Uma vez que os hindus já aceitavam o processo de reencarnação, os egípcios então tinham praticamente plena consciência do orbe anterior, e até os judeus que já eram monoteístas. Então os povos mais infantis ainda na parte religiosa eram os arianos, justamente por essa revolta com o degredo. Mas eles acabaram aceitando o politeísmo a partir de diversas reencarnações. Mas é um povo, em contrapartida, que auxiliou muito os terrícolas. De todos os povos que vieram em degredo, o ariano foi aquele povo que mais absorveu o povo terrícola e que mais abraçou o povo terrícola e auxiliou no desenvolvimento de todos em todas as áreas. Então, foram os arianos que estimularam e que deram as primeiras noções de política naqueles povos primitivos, dando noção da existência de um chefe numa tribo. Mas deram umas noções de agricultura, foram a partir deles. Foi a partir deles também que surgiram os primeiros embates fratricidas, de brigas por terras, porque o objetivo do povo ariano era conquistar, era desbravar.
Então, ele desbravava a terra, conquistava a terra, absorvia aquele povo terrícola que estava naquele local e introduzia para ele noções que eles possuíam. Então, foi aquele povo que confraternizou mesmo com o terrícola que aqui esteve. Eles tinham muito senso de propriedade e também de separatividade. Consequentemente, tinham muito ciúme, muito egoísmo, muita ambição, mas que corroborou, que auxiliou de grande modo a civilização que aqui esteve. Por isso que Jesus tem um carinho especial pelo povo ariano, que mesmo sendo o mais revoltado, que mais deu trabalho, mas também foi o povo mais trabalhador, que mais interagiu e que mais fez o dever de casa, que era contribuir com aquela civilização que aqui estava na Terra. Foi os arianos, né? E Jesus também, ao longo da história, mandou diversos emissários no seio desse povo, justamente para auxiliar esse povo a quebrar essa própria revolta, essa própria irresignação que eles têm com o degredo. Então, um trechinho do livro A Caminho da Luz. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem, e nisso reside a sua maior virtude. Os hebreus. Os hebreus foi a raça mais forte e mais homogênea. Eles mantiveram com o degredo inalterados os seus caracteres. Tanto que hoje ainda os judeus, os descendentes dos hebreus, ainda é o povo mais fechado entre si. Eles mantêm os caracteres judaicos muito fechados, eles são os que menos interagiram com o terrícola, tá? Apesar deles já terem vindo com a crença no Deus único, ou seja, o único povo monoteísta foi o povo judeu, foi o povo hebreu. Foram os únicos monoteístas que vieram com o degredo. Lembrando que o hindu acreditava em vários deuses, os egípcios, os iniciados eram sim monoteístas, né? Os outros não, eles deixavam a cultura politeísta manter, e os arianos também, eles tinham nenhum vínculo religioso por conta da revolta e depois se tornaram politeístas. Então os hebreus tinham essa característica da crença do Deus único, mas eles acreditavam também no orgulho religioso deles e na superioridade dos seus conhecimentos e dos seus valores. Isso deixando para eles uma marca de uma vaidosa aristocracia espiritual. E eles eram muito pouco acessíveis à comunhão com as raças que aqui já existiam, das raças, os terrícolas em si. Ele ensinou ao longo da sua história, isso bem, chega a ser uma dicotomia, ensinou ao longo da sua vivência aqui na Terra a fraternidade e a fé. Então, um povo de muita fé, um povo muito fraterno, mas que também foi muito pouco fraterno com aquele que aqui encontrou. Então, é um povo fraterno entre si. Então, judeu com judeu, não existe maior fraternidade do que um judeu com judeu, mas a dificuldade de lidar com um não judeu, né? Tanto que hoje, essa dificuldade de interação com o povo terrícola que aqui habitava, fez com que eles até hoje buscassem por uma pátria. Como eles se fecharam nos caracteres deles, na seita deles e na religião deles, não permitindo essa interação entre o povo que aqui estava, até hoje esse acrisolamento social fez com que eles atraíssem, através da lei de ação e reação, uma dificuldade de se alocarem em uma pátria. Então, é um povo sem pátria, é um povo quase nômade, que depende da terra dos outros, que permanecem em territórios dos outros, porque para forçar uma interação
com o diferente, com aquele que acredita de forma diferente. Então, a lei de ação e reação fazendo com que, obrigando esse povo judeu muito fechado a se abrir a outras culturas, a se abrir a outros povos, mantendo-os sem pátria como uma forma educativa de apropriação e de interação com outras culturas. Então é um povo muito orgulhoso, um povo muito exclusivista, e Moisés veio como um dos encaminhados por Jesus para dar um rumo a esse povo extremamente orgulhoso e extremamente fechado, né? Exclusivista. Qual é o objetivo de Moisés? Moisés, ele era hebreu e que foi encaminhado para o seio da família egípcia, né, para ser criado pelo faraó, pela filha do faraó, justamente para que dentro da cúpula egípcia ele conhecesse todos os conhecimentos religiosos que aquele grupamento egípcio podia ensinar. Ou seja, toda a iniciação religiosa, todos os conhecimentos científicos, tudo que esse povo egípcio, que eram os que menos débitos tinham e que regressaram, então ele foi para aquele meio justamente para ele assimilar toda a verdade espiritual, todos os conhecimentos que mais tarde ele seria obrigado, ou o compromisso dele era justamente passar essas verdades egípcias de forma simplificada para o seu povo. Então, aquilo que os egípcios reservavam só para os iniciados, eles vieram e foram. O Moisés, ele foi, a meta dele, o foco dele era justamente simplificar esses conhecimentos iniciáticos para o povo hebreu. Essas fórmulas para que o povo pudesse compreender de forma integral e que pudesse absorver ao longo da sua existência. Então, trechinho do livro A Caminho da Luz. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as coisas, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Então, de todos os povos, o hebreu era o monoteísta. Então, naquela época do exílio, existia o judaísmo, aquela religião predominante na época. E depois veio Jesus e nasceu o cristianismo. Os dois objetivavam o progresso humano. Ou seja, Jesus mandou Moisés para simplificar aquelas fórmulas iniciáticas egípcias para o povo hebreu, contribuindo para que aquele povo hebreu avançasse espiritualmente, para que chegasse num ponto tal que Jesus pudesse reencarnar aqui na Terra e melhorar ainda, facilitar os conhecimentos e, vamos dizer assim, desnudar, como se fosse uma cebola que a gente vai tirando as cascas mais grosseiras para ficar aquela parte mais pura da cebola. Então, assim, veio o judaísmo, aí veio Moisés, que veio tirar aquela parte grosseira do judaísmo e veio aprimorar o judaísmo através dos conhecimentos iniciáticos que ele tinha, simplificando e passando para aquele povo. Passou-se todo o período de Moisés, aí depois veio Jesus, e aí tira outra casca grossa, que eram os conhecimentos judaicos, que as pessoas estavam muito presas àqueles conhecimentos, e ele veio para mostrar e purificar esse conhecimento, mostrando que Deus não é aquele Deus mau, não é aquele Deus ruim, é um Deus bom, é um Deus Pai. Então veio aprimorando gradualmente aqueles conhecimentos daquele povo judeu. Então o cristianismo, ele veio dentro desse povo hebreu, que era o povo mais crente, mas também de todos o mais necessitado pela vaidade dele exclusivista, fechado, igual é hoje o judeu.
eles aguardam o Messias até hoje. Por que que eles não aceitaram o Messias? Porque eles não aceitaram Jesus. Os hebreus não aceitaram porque eles eram tão exclusivistas e fechados que eles acreditavam que o Deus dele, que o Messias dele, era melhor de todos e que desceria do céu com uma falange de espíritos e anjos numa carruagem de fogo e que dominaria todos os outros povos. Então a crença do judaísmo, é que esse Messias ele tinha uma preponderância material, de domínio material do povo judeu em relação a todos os outros povos. Os judeus eram extremamente revoltados com o poderio romano e não aceitavam eles estarem submetidos ao comando romano. Então eles aguardavam esse Messias que viria com esse poder temporal, esse poder material de impor a nação judaica sobre as outras nações da terra. E o que Jesus disse? O meu reino não é deste mundo. Mostrando para o povo judeu que o reino dele não era esse reino temporal, mas era o reino espiritual. Por isso o Cristo veio tudo ao contrário do que os judeus acreditavam. No auge da sua segregação, do seu exclusivismo, das suas verdades exclusivistas, Jesus veio totalmente diferente. Jesus ele nasceu humilde, numa manjedoura, filho de um carpinteiro, interagiu toda a sua vida com prostitutas e pescadores. Então, ele foi aquele que veio exemplificar as verdades morais, que para o judeu era um absurdo o Messias vir daquele jeito, porque ele acreditava que o Messias viria extremamente inteligente, extremamente poderoso, extremamente colérico e extremamente autoritário, fazendo com que o judaísmo, a nação judaica, fosse a nação e estivesse acima de todas as nações. E Jesus veio o oposto. Por isso que os judeus acabaram por crucificar Jesus e penaram com isso, porque através da lei de ação e reação, isso deu uma repercussão que posteriormente a nação judaica foi quase dizimada por outro povo, que a gente vai ver lá no livro dos dragões, falando, aí veio o nazismo, onde a própria nação judaica ela é toda discriminada e ela é toda dizimada. Então, o fato deles terem matado Jesus deu vamos dizer assim, uma repercussão negativa para o próprio seio desse povo judeu. Pedacinho de A Caminho da Luz. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas, seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo, ou seja, acredita só nas suas verdades. A gênese das crenças religiosas. Então, em todos os tempos, em todos os povos, Jesus mandou seus emissários. Para o quê? Para que trouxesse verdades espirituais em um determinado ponto daquela evolução daqueles espíritos, para que todos avançassem rumo à evolução espiritual. Então, na China, no Oriente, no Extremo Oriente, Jesus não teve lá, talvez sua mensagem sequer chegou, mas eles foram emissários do Cristo que trouxeram a sua mensagem para aquele povo. Então, na China foi Forri, Lao Tse, Confúcio. No Tibete, Buda. Em Israel veio Moisés. Os árabes tiveram Maomé. Na Grécia, Sócrates. Em todas as épocas, em todos os tempos, veio emissários do Cristo. Tá? Várias coletividades asiáticas, elas não conhecem a lição direta de Jesus, mas elas conhecem o conteúdo da sua palavra. Então, a parte moral das palavras de Jesus está lá no Oriente, através das revelações de Forri, de Confúcio, de Lao Tse. Na Grécia, por exemplo, ela recebeu Sócrates. Então,
A Grécia vivia o apogeu de beleza e cultura. Tinha os princípios recebidos da civilização egípcia. Lembra que eu falei que a mitologia grega ela veio oriunda da crença politeísta dos egípcios. Então, a filosofia e a ciência na Grécia pipocavam. Os artistas e pensadores mais eminentes estavam naquele local. Também tiveram vários emissários do Cristo, como Ésquilo, Eurípides, Heródoto, Tucídides e o principal, Sócrates, que era um espírito degradado de Capela. Então, Sócrates, ele foi o precursor das ideias cristãs naquele local. E mais uma vez, mesmo a Grécia, que ensinava nas praças públicas a infância, a juventude, tudo sobre fraternidade, sobre a prática do bem, já lançava sementes de solidariedade naquele local, eles não conseguiram assimilar a evolução moral e intelectual de Sócrates. Eles não conseguiram absorver. Nenhum dos seus discípulos, Emmanuel fala no livro, que nenhum dos seus discípulos, nem Platão, conseguiu absorver a profundidade das palavras de Sócrates. E que muitas vezes nos seus escritos, né, de Platão, né, como dos outros, vem muito misturado ideias e limitações do próprio Platão, que não conseguiu alcançar a profundidade do Sócrates. Então, os gregos acabaram matando Sócrates por não entenderem, não assimilarem as suas ideias, e isso deu para eles uma repercussão negativa pela lei de ação e reação, que foi o povo que, mesmo com toda a cultura, com todo o conhecimento, acabou sendo escravizado por Roma, que estava... Lembrando que Roma, quem era? Todos são arianos, né? Então, Roma vinha e acabou vencendo, tomando conta da Grécia, dominando a Grécia e fazendo muitos dos seus gregos ilustres escravos. Então, foi também pela lei de ação e reação, pelo assassinato de Sócrates. A gente vai dar uma pausa aqui e a gente vai agora para outra parte, para a terceira parte, que a gente vai dar continuidade falando de Roma.